Olá, meu nome é Arthur Bezerra Oliveira e hoje eu vou mostrar algumas funções derivadas da biblioteca OStream, uma das bibliotecas padrão da linguagem C++. A biblioteca em questão define a classe BasicOStream, que fornece suporte para operações de saída em fluxo de caracteres, seja para saídas formatadas, por exemplo, valores inteiros, ou para saídas não formatadas, por exemplo, matrizes de caracteres. Então, vamos às funções. A primeira função que eu irei falar é a função write, que, como o próprio nome diz, serve para escrita, seja em um arquivo, que é um fluxo, ou na nossa tela. Agora, de início, aqui eu simplesmente escrevi avatar em hexadecimal, criei duas variáveis, isso aqui é o nosso exemplo de código no caso. Peguei uma variável inteira chamada n, outra n2, escrevi em hexadecimal aqui avar e aqui na segunda tar. Criei um vetor char chamado str que contém a string o último mestre do ar. E agora eu fiz aqui a saída da nossa função. No caso eu utilizei cout para poder printar na nossa tela. .write. E agora entre os parênteses é que fica a parte importante mesmo do write. Aqui eu preciso colocar depois do primeiro parêntese e antes da vírgula, de onde vai vir a informação que eu quero ler e imprimir na tela. Então aqui eu estou dizendo que vai vir da minha variável n, que está sendo convertida através do reinterpretCast para um char ponteiro. E aqui, depois da vírgula, estou dizendo até onde o write vai ler e escrever. Então, ele vai escrever até encontrar o tamanho n, que é justamente o tamanho da nossa variável. A mesma coisa eu fiz aqui, .write, peguei, disse que vai vir a informação de n2, converti ela para char e disse que o write deve escrever até chegar em n2, que é o tamanho da nossa variável. Vale ressaltar que aqui conseguimos usar um cout.write e logo em seguida usar outro .write. Então pode-se utilizar vários .write seguidos. E aqui no final eu simplesmente inseri, com o auxílio do operador, uma quebra de linha. Aqui embaixo nós temos mais dois exemplos, agora utilizando a nossa string, nosso vetor de char. Aqui eu coloquei para o write pegar a informação do nosso vetor de caracteres e ler até a 8ª posição. E em seguida, pedir para o write escrever uma quebra de linha. Vale lembrar aqui que eu estou escrevendo o n como um caractere e pedindo para o write ler apenas um caractere, que é justamente o nosso /n. O cout.write aqui vai pegar a nossa string e ler até a posição 21, que, como eu já contei, vai pegar toda a nossa string. De novo, .write, agora escrevendo uma exclamação e um /n, e vou pedir para ele ler até a segunda posição, que é justamente exclamação e o nosso /n. Vamos ver como ficou o output dessa função. A execução dessa função resultou justamente no que a gente esperava. Primeiro a gente entregou para eles entregou para o write a variável n e a variável n2, que armazenavam os trechos da palavra avatar, ou seja, avar que estava contida em n e tar que estava contida em n2, e o write escreveu corretamente na nossa tela. Em seguida a gente pegou a nossa string, que estava escrito o último mestre do ar, e pediu para o write escrever até o 8º elemento. Então ele pegou e leu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e chegou no elemento aqui, que é o último, e imprimiu tudo isso. Depois a gente pediu para ele imprimir até o 21º elemento, que no caso foi o R, que aqui a gente conseguiu imprimir o último mestre do ar. E em seguida a gente pediu também para ele, para o write, escrever uma exclamação e um /n. Que o /n já foi colocado aqui, a exclamação também. Aqui também foi inserido um /n com auxílio do write. E assim a gente tem o nosso print bem formatado.
e encerramos a explicação da função write. Agora eu vou falar um pouco sobre a função put, que é parecida com o write, mas com uma característica interessante. Ela serve apenas para um caractere. Então aqui a gente tem primeiro um exemplo de código, uma parte 1. Esse long unsigned int chamado i e esse ofstream_file, que acessa o fileout.txt, não vão ser utilizados nessa primeira parte, vão ser e sim na parte 2. Aqui eu criei um separador, só para indicar que é o primeiro teste com o put. Utilizei o cout para imprimir um /t, que é o nosso tab, o nosso espaço inicial, para poder afastar o A da margem da tela. Imprimi um caractere A e um /n, que é a nossa quebra de linha. Agora, escrevi aqui embaixo um cout.put, escrevi o mesmo /t, put de novo, o caractere A.put /n, depois outro /n, para a gente identificar se o output desse aqui é semelhante a esse. Agora na parte 2 do nosso código, a gente vai ver que eu criei aqui 3 variáveis, a primeira chamada frase, a segunda frase 2 e a terceira letra. A primeira é um vetor de string que armazena a frase "Sejam bem-vindos à minha aula virtual", e a frase 2, que é a nossa segunda variável, armazena a frase "Não esquece o like no vídeo". Agora a gente também tem esse char_letra que vai ser utilizado um pouquinho mais para frente, vocês vão entender o porquê. Agora eu criei aqui um as_for, que vai pegar de i igual a 0, lembrando que esse i aqui não é inteiro, e sim long unsigned int, que é basicamente um tipo long, só que não pega os valores negativos. É o módulo do valor. Então, enquanto esse i for menor do que strlen da frase, ou seja, enquanto for menor do que o tamanho dessa string aqui toda, o i vai ser incrementado, letra vai receber o caractere que tiver na posição da frase, e o file vai receber, com o auxílio do put, esse caractere que está armazenado na variável letra. Então, assim a gente consegue inserir toda essa string dentro do arquivo utilizando o put. Da mesma forma, eu fiz com a frase 2, fechei o arquivo, abri ele para o módulo de leitura e li ele completamente para verificar se as duas frases foram encaixadas corretamente. Agora, vendo o resultado da execução do código, a gente pode analisar o seguinte. De início, a gente fez um cout, colocou um /t, que é justamente esse espaço aqui entre a margem e o caractere, um caractere, um /n, tudo isso entre aspas. E depois a gente foi utilizando a função put e colocou cout.put, /t, que é justamente esse espaço, o .put, que é o caractere, um /n, que era outro, que é justamente esse espaço aqui de baixo, e mais um /n, que é justamente esse espaço aqui de baixo. Para o segundo teste, a gente escreveu duas frases dentro de um arquivo, utilizando um las_for e o put, junto com uma variável chamada letra. E vejam só, as duas frases foram impressas corretamente dentro do arquivo e depois lidas corretamente. E aqui está, sejam bem-vindos à minha aula virtual, não esquece o like no vídeo. E então a gente encerra a explicação agora sobre a função put. E agora vamos para as funções, no caso, telp e seekp. Funções muito interessantes porque a telp indica qual é a posição do ponteiro do fluxo que a gente está lendo, e o seekp ajuda a determinar a posição desse ponteiro. Então, aqui de início eu criei dois arquivos, um arquivo chamado file e outro file2, que tem acesso ao fileout e ao fileout2.txt. E nessa parte 1 eu vou mexer nesse primeiro arquivo, no fileout.txt, através do ofstream_file.
Aqui eu criei um vetor de char que armazena "Tua mãe sabe que usas a cortina dela?", uma frase de Tony Stark no filme dos Vingadores. Criei uma variável int chamada tamanho que vai armazenar o tamanho dessa string. E agora eu vou começar as operações com o telp e o seekp. Primeiro, eu acabei de abrir o arquivo e não realizei nenhuma operação com ele. Então eu vou utilizar o telp para verificar qual é a posição do ponteiro. E como eu acabei de abrir o arquivo, certamente a posição será 0. Mas posteriormente a gente vai conferir isso. Em seguida, eu escrevi essa minha string dentro do arquivo e fui identificar a posição do ponteiro através do telp. Vale ressaltar que, enquanto a gente está acrescentando a nossa string, o ponteiro está se movendo para poder ir adicionando os caracteres. Então, possivelmente, o telp vai indicar a última posição da minha string. Agora, utilizando o seekp, eu vou determinar que o ponteiro vai para a posição 10 a partir do início. O iosbag serve para reposicionar no início, colocar o início como posição inicial para o seekp. Se você não colocar o iosbag, ele vai ler 10 posições, mas a partir da posição que o ponteiro estiver atualmente. Então, se ele estivesse na posição 7, ele leria até a posição 17. Agora, identificando a posição atual do ponteiro, certamente será a posição 10. Agora, fechando o arquivo, abrindo ele para o modo leitura e lendo ele, apenas para verificar se a frase foi inserida corretamente. E assim vamos para a parte 2 do nosso código. Agora, nessa parte 2, eu criei um vetor de char chamado fala incompleta e outro chamado complemento. Nessa fala incompleta eu tenho esse espaço vazio aqui, no complemento eu tenho esse trechinho, e em tamanho agora eu vou armazenar o tamanho da string fala incompleta. Como agora eu vou mexer no arquivo 2, eu vou primeiro verificar qual é a posição do ponteiro. Como ele ainda não foi mexido, eu apenas mexi no arquivo 1, a posição do ponteiro certamente será 0. Eu escrevo dentro desse arquivo a minha fala incompleta e verifico novamente a posição do ponteiro. Agora, eu uso o seekp para determinar que a posição de início, a posição do ponteiro seja a sétima a partir do início. Verifico com o telp. Pego agora o tamanho de complemento e armazeno na minha variável tamanho. E utilizo a função write para escrever esse meu complemento dentro do meu arquivo que já está armazenando esta frase completa, essa string. Fecho o meu arquivo, abro ele para o modo leitura, imprimo ele na tela para verificar se eu consegui encaixar corretamente esse trecho, esse meu complemento dentro da minha fala incompleta. Então vamos ver como ficou o resultado da execução desse código. É possível analisar agora com o resultado da execução do código que algumas das previsões estavam corretas. No arquivo 1, antes da gente começar a mexer, a gente foi identificar a posição do ponteiro. E como ele tinha acabado de abrir, o ponteiro estava na posição 0. Após a gente escrever toda a frase dentro do arquivo, o ponteiro foi para a posição 65. Então, certamente, o tamanho dessa string é 65. Então, utilizamos o seekp para posicionar o ponteiro na posição 10 a partir do início e utilizamos o TLG para verificar. E olha só, ele foi exatamente para a posição 10. Agora, fazendo com o arquivo 2, ele, quando foi aberto, estava com o ponteiro na posição 0. Após a gente escrever a fala incompleta nele, no caso a nossa variável fala incompleta, o ponteiro foi para a posição 60. Utilizamos o seekp para retornar o ponteiro para a posição 7 e então escrever força, vírgula, esteja dentro da frase. E agora a gente tem
que a força esteja com você. Dito por um Jedi aleatório em Star Wars. A frase completa. E assim eu encerro a explicação sobre TELP e SICP. Agora vamos passar para as próximas funções. Agora eu vou falar sobre as funções NDS e NDL. A NDS basicamente insere um /0 na posição em que é colocada e o NDL insere um /n na posição em que é inserida. Agora vamos para o exemplo de código. Essa aqui é a parte 1 dele. Eu primeiro criei 2 arquivos, vou primeiro mexer nesse primeiro arquivo, depois nesse outro. Também criei um string chamado trecho. Primeiro, eu peguei e fui inserindo dentro desse arquivo. Primeiro, lista de deuses, foi a primeira linha. Dei um NDL, que para pular uma linha, coloquei Apolo, NDL de novo, Atena, depois Ares, Ártemis e assim, seguindo. E já que eu estou utilizando o NDL, possivelmente cada nome vai ficar acima do outro. E encerrei utilizando o NDS, que é o nosso /0. Fechei o arquivo, abri para o modo de leitura e li ele para avaliar se realmente os nomes ficaram um abaixo do outro e todos abaixo de lista de deuses. Agora, na segunda parte do nosso código, eu irei fazer uma coisa parecida, mas utilizando agora o nosso NDS. Agora, a cada 3 palavras, eu acrescentei um NDS, a cada 3 palavras também mais um, e aqui também. Fechei um arquivo. Basicamente, o que vai estar inserido num arquivo vai ser a mesma coisa que vai estar inserido no outro, com a diferença que agora tem um /0 aqui, aqui e aqui. Então, eu abro o arquivo para o modo de leitura e vou usar um getLine, que foi explicado na aula anterior, para ler o meu arquivo, inserir na minha variável trecho, que depois vai ser impressa, mas ele só vai ler até encontrar um /0, que foi acrescentado com a ajuda do nosso NDS. Então, o certo é ser impresso primeiro essas três linhas, depois dar um espaço e imprimir essas 3, depois dar mais um espaço e imprimir essas 3. Então vamos ver como ficou a execução do nosso código. O resultado da execução do código ficou exatamente como a gente esperava. No arquivo 1 a gente apenas foi inserindo nomes com NDL, intercalando eles com NDL, então um ficou abaixo do outro, porque sempre tem uma quebra de linha. E no nosso arquivo 2 a gente foi acrescentando o NDS, e o que foi impresso aqui na tela foi exatamente o que o getLine conseguiu pegar. O getLine primeiro pegou até chegar em Atena, que era onde tinha um /0, que foi inserido com o NDS. Depois até Deméter, que era onde tinha um NDS também. E depois até Zeus. E assim a gente encerra a explicação sobre o NDS e o NDL. Agora, por último, mas não menos importante, vou falar sobre a função flush. Ela serve basicamente para fazer uma retirada forçada de elementos e valores que estão armazenados dentro do buffer. Isso vai ser entendido melhor à medida que eu for mostrando os exemplos. Então, para começar aqui, nesse exemplo de código, eu não utilizei o flush em nenhum momento, apenas para ser identificada a diferença, e pedi para ser impresso na tela line 1, esperar um tempo, imprimir line 2, esperar mais um tempo e imprimir line 3. Mas isso sem utilizar o flush. O resultado da execução desse primeiro código é justamente o seguinte: ele espera o tempo dos 2 e o sleep que eu criei, para então imprimir todas as 3 frases, todas as 3 linhas que eu queria imprimir. No caso, a line 1, a line 2 e a line 3. Isso porque a line 1, a line 2 e a line 3 estavam sendo armazenadas no buffer e estavam esperando o sleep terminar sua contagem para poder serem impressas na tela. Então vamos ver agora como fica esse código se a gente utilizar a nossa função flush.
Utilizando agora a função flush, a gente tem esse exemplo de código da parte 2. Agora eu simplesmente inseri um flush depois de cada linha, flush e flush, para a gente identificar o que vai acontecer. O resultado agora da execução do código 2 vai ser o seguinte: cada linha vai ser impressa individualmente. Primeiro line 1, depois line 2, depois line 3. Isso porque o line 1 é armazenado no buffer, mas o flush já retira ele. Então o sleep roda, o line 2 é armazenado no buffer, o flush já retira ele automaticamente, o sleep roda de novo, acontece a mesma coisa com o line 3. Então cada um vai sendo impresso e com um intervalo de um sleep daquele que eu criei entre cada. Agora, mais um exemplo da função flush. Agora eu vou imprimir 5 números, 1, 2, 3, 4, 5, com uma diferença de 1 segundo para cada impressão. Isso sem utilizar flush primeiro. Então vamos ver como vai ficar a impressão desses números. Executando o código, é possível perceber que ele vai esperar aqui 5 segundos e então imprimir todos os valores de uma vez só. Isso porque 1, 2, 3, 4 e 5 estão sendo armazenados no buffer e estão esperando a contagem se encerrar para que todos possam ser impressos. Isso justamente porque a gente não utilizou a função flush. Então vamos ver agora como seria se a gente utilizasse ela. Agora, utilizando a minha função flush aqui, logo após o meu cout, a gente pode identificar o que vai acontecer. Executando o código, agora a gente percebe que cada número vai sendo printado a cada segundo. Primeiro, vai ser printado 1, 2, 3, 4 e 5. Isso porque o 1 que estava sendo armazenado no buffer foi puxado com flush, o 2 também, o 3 também, o 4 também e o 5 também. E assim por diante. Então, é isso. Chegamos ao fim da explicação da nossa função flush e da nossa aula.